Diante dos problemas citados, o que poderíamos fazer? Olha, os problemas citados, eles são enormes, mas não são impossíveis de ser resolvidos. Eu acho que, em primeiro lugar, os jovens tinham que se conscientizar que esses problemas citados são característicos do tipo de sociedade que nós vivemos, que é a sociedade capitalista. Nesse sentido, eles precisam se informar muito mais, não é, sobre as próprias raízes desses problemas. Eles precisavam se organizar e, acima de tudo, assumir a condição de lutar para resolver esses problemas, que não são problemas de uma pequena minoria ou de uma grande maioria, mas problemas de todos nós, né? E, diante disto, só nos resta pensar num outro tipo de sociedade, onde tudo aquilo que é produzido possa ser partilhado com quem produz, contrariando o tipo de sociedade que nós vivemos, onde a produção é socializada e a apropriação é individualizada. Um outro tipo de sociedade haveria prioridade para determinada produção. Por exemplo, para que produzir todo ano 3 ou 4 milhões de automóveis? Esse dinheiro poderia ser investido na produção agrícola, barateando o custo e, obviamente, possibilitando que a população como um todo tivesse acesso aos alimentos. Então, a sociedade que entendo como a sociedade que deve substituir o tipo de sociedade que nós conhecemos hoje, é aquela onde tudo que é produzido é partilhado comumente entre os produtores, né? E nós chamamos essa sociedade de sociedade comunista. E o que você teria para nos dizer sobre o direito à preguiça? Direito à preguiça é uma tese defendida pelo genro de Karl Marx, chamado Paul Lafargue, casado com sua filha Genie, aliás, com sua filha Laura, corrigindo. Nessa tese, o Lafargue defende ou postula, né, a ideia de que o homem deveria trabalhar, o homem e a mulher, deveriam trabalhar no máximo 3 horas por dia e destinar o resto do dia ao que ele chama de preguiça, que na verdade seria a apropriação da cultura. Ou seja, eu trabalho 3 horas por dia e o resto do dia eu dedico a assistir um cinema, a ir a um teatro, a ler um livro, a pescar, a jogar, a fazer judô, etc. Né? Então, é um tipo de sociedade também pensada pelo próprio Marx. A pequena diferença é que Marx falava em 4 horas de trabalho por dia, né? Isso é plenamente possível, né? Inclusive no tipo de sociedade que nós vivemos, trabalho 4 horas. O problema que acontece é que os patrões não vão querer abrir mão de um lucro, né, auferido durante 8 horas de trabalho. Então, na perspectiva do Lafargue, o homem durante 3 horas trabalharia e o resto do dia ele dedicaria ao cultivo da mente, ou do espírito, da consciência, como queiram, né, ao desenvolver inteligência, a se apropriar, como já disse, das mais variadas nuances da cultura produzida pela humanidade, né? Isso só pode acontecer se o homem não tiver que trabalhar de 8 a 10 a 12 horas ininterruptas, né? 3 horas, então, seria o suficiente para que ele desenvolvesse a sua humanização plena, né? Daí se dizer, concluindo, que é preciso resgatar a centralidade do lazer, né? Sabendo que o trabalho é que transforma o homem. No entanto, o desenvolvimento pleno deste mesmo homem só se dará a partir da incorporação como um todo da cultura produzida e acumulada no longo percurso de desenvolvimento da humanidade. Muito obrigada, professor. Disponha.